E com essas características, você consegue persuadir, manipular e conquistar qualquer mulher. Sem mais delongas, já bora para o vídeo. Vou passar para vocês algumas técnicas, 5 técnicas de como você fazer isso de forma totalmente natural e de forma que ela nem perceba. Primeira técnica, DPA. Não é Detetives do Prédio Azul. Eu sei que você pensou nisso ou não também, sei lá. Mas basicamente é desafio, provocação e acusação. Primeiro, desafio. Irmão, você tem que desafiar ela. Como? Você vai fazer a seguinte coisa. Eu duvido você fazer tal coisa. Eu te desafio você fazer isso. Eu duvido você fazer aquilo dali. O que que acontece quando você faz isso? Basicamente, de forma subconsciente, você coloca ela abaixo de você. Quando você desafiar ela, ela vai fazer o quê? Eu consigo sim, você quer ver? E ela vai e faz. E ela meio que se coloca numa posição de submissão a você. Como se ela quisesse se provar para você. Como se ela quisesse, literalmente, se provar para você, tentando te agradar. Isso de forma, como eu disse, subconsciente, natural. Ela nem vai perceber que está sendo manipulada por você. Segundo, provocação. Irmão, tu tem que aprender a arte de provocar e de zoar as pessoas. Tu tem que ser mais humorado, carismático, mais suave com a vida. E você tem que zoar mais as pessoas e principalmente as mulheres. O que que acontece? Normalmente, ainda mais hoje em dia, os caras têm uma energia e um frame muito fraco e eles não conseguem nem sequer zoar alguém. Ainda mais se a mulher for muito bonita, aquela mulher que é 10 de 10, tá ligado? Os caras, na maioria do caso, vai fazer o quê? Vai bajular, vai elogiar, vai querer babar o ovo para ver se agrada ela. Só que, na verdade, essas mulheres, elas sabem que elas são bonitas, elas sabem que elas são gostosas. Então, elas já estão acostumadas com elogio, com bajulação, com babação de ovo. Então, elas estão cansadas. Quando você faz isso, ela já tem esse padrão na mente dela. Ela vai falar, ah, é outro que quer me agradar para ver se consegue me comer. Então, meio que ela já te descarta. Então, é interessante que você quebre o padrão. Em vez de você bajular, você vai zoar, você vai ferir o ego dela. E aí, meu irmão, sei lá, você inventa alguma coisa, você fala do cabelo dela, nossa, olha esse cabelo oleoso, dá até pra fritar um ovo com isso. Ah, não sei o que, zoa, fala que a cara dela é torta. Irmão, não sei, inventa. Porque quando você faz isso, de novo, ela vai ficar numa posição de submissão a você. Porque quando você zoa uma pessoa, exemplo, não tem como eu zoar uma pessoa gorda se eu for gordo também. Então, quando você zoa, é porque você é maior que alguém em alguma coisa, em alguma característica, em algum fator. E, de novo, você vai estar em cima e ela embaixo. Ela vai estar submissa a você. E de forma subconsciente, você vai meio que fazer ela tentar se provar e te agradar. Terceiro e último, acusação. Irmão, basicamente você tem que acusar ela também. Você vai falar bem assim: nossa, você tem uma carinha de que gosta de fazer isso. Nossa, você tem uma cara de que faz tal coisa. Quando você faz isso, é a mesma lógica. Você vai colocar ela em submissão. Ela vai fazer o quê? Você vai falar: você tem cara de que faz tal coisa, hein? Ela vai falar o quê? Eu não faço isso não, eu não sou assim não, que não sei o quê. Ela vai tentar se provar para você. Ela vai tentar meio que ser aprovada por você. E de forma subconsciente, ela vai estar se colocando numa posição abaixo da tua. E atração nada mais é do que uma pessoa que tem o valor maior ou o mesmo valor que a pessoa. Você não vai ver uma mina bonita pra caraca ficando com um cara que é um merda. Por quê? Porque o valor dela é maior que o do cara. Então, ou tem que ser igual ou tem que ser maior. Ok? Segunda característica, você tem que usar o gatilho da prova social a teu favor. Então, basicamente, você tem que ser um cara abundante, mano. Seja com amigas, com mulheres, até com parceiros, tu tem que ser uma pessoa abundante de amizades. Por quê? Irmão, quer uma dica para você parar tudo, seja numa festa, num baile, algum lugar social que tenha muitas pessoas, tenha um grupo de pessoas que você está junto e que você está fazendo elas rirem demais, que você está sendo como se fosse o bobo da corte. O que que acontece quando você faz isso? Irmão, as pessoas têm mentalizada na cabeça delas o julgamento. Então, estamos a todo momento julgando outras pessoas. Quando ela olha para você e vê que você está fazendo um grupo feliz, você está fazendo pessoas rirem, se divertirem, que está uma energia boa, ela praticamente vai olhar para você e vai te julgar como uma pessoa boa, uma pessoa de energia positiva, uma pessoa que vai elevar a energia, a autoestima dela, sei lá, não tem como se você fosse
ser uma âncora de energia. Então, quando você está bem com pessoas em algum lugar, as outras, com toda certeza, as outras pessoas vão olhar para você e vão te linkar com boas sensações. Pessoas linkam outras pessoas com emoções boas. Então, por exemplo, se você está em uma conversa com uma mulher, se você faz ela muito rir, eu acho que nem existe isso. Se você faz ela rir, ela vai linkar emoções engraçadas e emoções boas e felizes a você. Se você está numa conversa e você tem um papo muito para baixo, papo meio depressivo, papo meio sad, ela vai linkar você com emoções ruins, emoções tristes, depressivos, e isso é fato. Então, basicamente é isso. Terceira, basicamente é duas coisas, eu coloquei duas em uma: desapego e escassez. Irmão, tu tem que aprender a ser desapegado. Não só desapegado com as mulheres, desapegado com a vida, sabe? Por exemplo, se caso você foi demitido do serviço, irmão, não fica tristão, não fica para baixo, cabisbaixo, não fala, ai, mundo covarde, que não sei o quê, mundo injusto. Não, irmão, fica tranquilo. Tranquilo é foda, né? Do nada de cebolinha. Fica tranquilo, confia mais em Deus, confia nos planos, nos propósitos dele. Não fica apegado às coisas. Se caso você foi demitido, pensa bem assim, mano, plano de Deus, ele tem algo melhor para mim, e realmente tem. Para pensar, todas as vezes que você ficou muito triste com alguma coisa, quando passou o tempo, não deu certo? Quando passou o tempo, você não percebeu que você ficou angustiado, ansioso e meio que nervoso por conta de nada, que no final deu tudo certo? Então, é basicamente assim para tudo na sua vida, e principalmente com as mulheres. Então, se uma mulher te deu um gelo, tá parando de te mandar mensagem, tá ficando seca com você, irmão, fica tranquilo. Se ela não te querer, vai ter outras que vão querer. Se ela não te querer, tem mais 500 mil mulheres no mundo. No mundo tem muito mais, na verdade. Mas enfim, você entendeu aonde eu quero chegar. Então seja desapegado. Não fique criando resistência, apego nas coisas. Fique tranquilo, fique zen, fique na calma, fique sereno. Pegou a visão? Segundo, escassez. Irmão, é interessante que você seja um homem escasso, que você não esteja a todo momento disponível. Por quê? Irmão, basicamente, por que uma roupa cara, sei lá, um carro, diamante, por que uma coisa cara é tão engrandecida, longe, eu ia falar uma coisa aqui que nem existe, mas por que uma coisa tem um valor muito alto? Caralho, eu falei muita merda aqui agora. Irmão, por que basicamente uma coisa cara tem muito valor? Porque ela não é acessível, porque ela é escassa. Não é todo mundo que consegue ter, não é todo mundo que tem disponibilidade e acesso àquilo. Então é interessante que você seja assim também. Não esteja a todo momento disponível, não esteja a todo momento lá para conversar, para seja lá o que for. Tenha uma vida ocupada. Então é importante que você treine, que você estude, que você trabalhe, faça dinheiro, que você ocupe o seu tempo. E separe um tempo para você conversar com as pessoas. Não esteja todo momento mandando mensagem para não sei o quê, porque quando você faz isso, você perde o valor. As pessoas têm o seu acesso, têm a sua atenção a todo instante. E você perde uma coisa que se chama tempo de qualidade. O que é isso? É uma pessoa entender que você é ocupado e que você não tem todo o tempo do mundo, mas o tempo que você tem, você está totalmente presente e a pessoa também fica totalmente presente. Por quê? Porque ela entende que você é ocupado, que você tem pouco tempo e que não dá para você ficar conversando toda hora. E quando você for conversar, você realmente vai conversar com ela, você realmente vai estar presente, ok? Então seja escasso, não esteja a todo momento disponível. Quarto, irmão, tu tem que ter ambição. O que eu acabei de falar, tu tem que ter uma ocupação na tua vida, alguma coisa que você tem que fazer para ocupar o teu tempo. Ambição é a mesma coisa, você tem que ter ambição por alguma coisa, você tem que ter um propósito, o porquê de viver. Não dá para você ficar vagabundeando o dia inteiro, jogando Free Fire, comendo, bebendo e dormindo. Não existe isso, irmão. Então tu precisa procurar livro, tema, alguma coisa para você estudar. Tu precisa de começar a treinar para melhorar o teu shape, teu físico, a tua mente. Tu precisa trabalhar, criar um projeto, fazer uma empresa para você começar a ganhar dinheiro, ou você quer morrer CLT, ganhando 1.500 para você sobreviver. Porque você não vive, você sobrevive. Então é basicamente isso. Tu tem que ter planos para o futuro, tu tem que ter ambição, tu tem que ter noção do que você vai querer para a tua vida. Ok? Quinto e último. Essa característica é muito interessante e eu chamo ela de protetor bom samaritano. O que é isso? Basicamente, protetor. As mulheres buscam proteção no homem.
tanto fisicamente quanto financeiramente. Por que a mulher procura normalmente dar mais atenção para os caras que tem mais dinheiro? É porque elas são interesseiras? Não. Possa ser que algumas sejam, mas não é por conta disso, irmão. É por conta do instinto delas. Basicamente, antigamente, na época dos nossos ancestrais, as mulheres procuravam proteção nos homens. Elas procuravam homens fortes que poderiam proteger elas de animais selvagens, porque os homens viviam no meio da floresta, cavernas. Então, era muito perigoso, sabe? Então, elas procuravam homens fortes que poderiam caçar para eles se alimentarem, que poderiam proteger ela de algum animal, enfim, basicamente isso. Hoje em dia, elas procuram proteção tanto financeira quanto física. Você tem que ser forte, por isso a importância de praticar um exercício físico e uma academia, por exemplo. Elas procuram um homem forte para proteger elas de, não sei, um bandido, algum cara mal intencionado. E é basicamente isso. Quinta e última dica de características que você tem que ter para atrair aquela mulher. Eu gosto de chamar essa característica de protetor bom samaritano. Vamos por partes. Por que protetor? Irmão, basicamente a mulher ela busca segurança em um homem, tanto fisicamente, tanto financeiramente. Então, ela vai buscar segurança física. Ela vai querer que você tenha a capacidade de se proteger e proteger ela. E futuramente proteger o filho de você. Então, é interessante que você tenha um físico, um shape, que você tenha disposição e capacidade de se proteger e proteger ela também. Isso é questão de lógica, questão de, sabe, você tem que ter noção. Então, faça alguma arte marcial, entre para alguma academia para você ficar maior, ficar grande, ficar musculoso e impor respeito nas pessoas, mesmo sem falar nada. Irmão, a musculação é um esporte tão interessante que você carrega o resultado 24 horas por dia. Como assim? Por exemplo, futebol, uma pessoa que faz futebol ou uma luta. O cara que joga bola, ninguém sabe que ele é jogador. Só quando você dá uma bola para ele e ele começa a mostrar as habilidades dele. O cara que é lutador, você não sabe que ele luta. Por quê? Tu só vai descobrir se tu arrumar uma briga com ele ou alguém arrumar alguma briga com ele e ele escrachar o cara. Agora, na academia, se você treina, todo mundo vai saber. Por quê? Tu vai estar com shape, pai. Tu vai estar com um braço estralando, um peitoral gritando, abdômen chapado, trincado. Então é interessante que você tenha a capacidade física de proteger a você e a mulher, porque elas buscam isso. As mulheres, de forma natural, são mais frágeis, são mais fracas mesmo. Não tem questão de genética, não é questão de ser machista, ok? E proteção, elas buscam segurança financeira também. Irmão, tu tem que ter uma segurança, falando para as pessoas mais novas, pô, tu tem que ter um dinheiro para você ter a capacidade de sair com a gata, velho, de você levar ela em algum lugar para comer uma paradinha legal, um açaí, um lanche, enfim, ela procura isso. Para você ter momentos bons com a mulher, você precisa de ter um dinheirinho. Falando pro pessoal que já é mais velho, irmão, tu tem que ter uma estabilidade financeira. A mulher, quando ela for morar com você, ela tem que saber que não corre o risco de no dia seguinte vocês têm que morar na rua, vocês serem despejados da sua casa. Então, por isso que quando o cara tem muito dinheiro ou tem um dinheiro a mais, elas se atraem mais. Não é porque elas são interesseiras, é questão de lógica, irmão. Tu acha que ela vai querer ficar com um cara que não tem dinheiro para se sustentar? É um cara que tem medo de no dia seguinte ter que sair da casa alugada, ter que morar na rua. Enfim, vocês conseguem me entender, certo? Então é basicamente isso. E o bom samaritano é basicamente você ser uma pessoa mais simpática, mais dócil. Sabe por quê? Quando você... Irmão, faz esse teste. Poste alguma história com algum animalzinho, com alguma criancinha, com a sua mãe, com a sua avó. Posta uma história desse, você vai ver. Vai chover de curtida de mulher e de resposta. Por quê? Porque elas gostam, elas se atraem por essa característica do cara mais bonzinho, do cara mais, digamos que... Não sei uma palavra certa para dizer isso. Mas então, não force nada, não force nada. Mas se você conseguir, começa a se atrair mais por animais, por crianças. Seja um cara mais, sabe, autêntico, protetor, que ajuda a velhinha a atravessar a rua. Porque isso, de forma natural, atrai elas. De forma instintiva e que muitas pessoas nem conseguem explicar. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí embaixo, se inscreve para ajudar o canal. Comenta qual conteúdo vocês querem que eu traga para ajudar você. E é isso, tamo junto.